Graça e paz a todos. Você que vai assistir pelas redes sociais, seja bem-vindo. A todos aqui presentes, mais uma vez a paz do Senhor. Que a ministração de hoje fale na tua alma e você possa entender, viver e praticar. O tema de hoje é muito atual e de suma importância para a nossa vida, por tudo que acontece ao nosso redor, mas principalmente conosco. Reconhecendo a voz do pastor. O pastor aqui é Jesus Cristo. E o versículo que vai nos dar base para a ministração está em João 10, 27 a 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui há várias bênçãos, né? Mas eu quero me reportar somente a verdade é que as ovelhas de Jesus ouvem Jesus falar. Primeiro reconhece que é a voz de Jesus e seguem aquilo que o Senhor tem nos falado. Esse é o mundo perfeito. Mas aqui eu quero ressaltar que nós ouvimos Jesus falar conosco. Nós reconhecemos a voz de Jesus. É claro que nós ouvimos outras vozes também. Nós ouvimos as vozes das pessoas e nós ouvimos também a voz, no mundo espiritual, nós ouvimos a voz do adversário das nossas almas, né? Dos demônios. Os demônios, eles influenciam o ser humano. E muitas vezes, e nós estamos abertos ao mundo espiritual. A igreja do Senhor, ela está aberta ao mundo espiritual. Quem não faz parte da igreja do Senhor, ouve a voz, a influência dos demônios. Ponto. Não ouve a voz de Jesus. Porque Jesus disse que são as ovelhas dele que ouvem a voz dele. Então, quando nós ouvimos a voz de Jesus, como é que nós temos a certeza de que é Jesus falando? De que é o Espírito de Jesus falando conosco, que é o Pai Celestial falando conosco? Quando essa voz não vai de encontro às Escrituras, de encontro aos ensinos que o próprio Senhor Jesus deu para a humanidade. A Bíblia diz que o Senhor não nega a Bíblia, Ele zela pela palavra, Ele zela pelas Escrituras. Então, se tem alguma voz que fala com você contra as Escrituras, não pode ser de Jesus. Concorda, não? Muitas vezes, a voz do Senhor vem como ordem. Faça. Muitas vezes, a voz do Senhor vem como uma negativa. Não vá para tal lugar. Não faça esse tipo de coisa. E isso, muitas vezes, não bate com o nosso desejo. Ainda mais se nós consideramos a nossa vontade algo bom, né? E a voz diz, não faça isso. Não é? Mas nós precisamos aprender a ser submissos ao nosso Senhor. Então vamos lá, ver algumas mensagens bíblicas, alguns versículos bíblicos que falam sobre Deus falar com o homem. Lá em 1 Reis 19, 13 a 15 está escrito, e sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. E buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Aqui, Elias estava
em depressão. Depois convido você a ler o livro de Reis, primeiro Reis, segundo Reis, para você conhecer a história dos reis, a história dos profetas, Elias, Eliseu, e ver como Deus falava antes de Jesus. Então Elias estava aqui ruim, ele não estava bem, estava com medo, estava desesperançoso, e Deus falou com ele. Logo ele reconheceu que era Deus, porque Deus não, aquela palavra, aquela mensagem não era contrária a tudo aquilo que Elias conhecia de Deus. Então, uma outra maneira de você não confundir as vozes é conhecer as Escrituras. Não é? Conhecer, saber principalmente o que Jesus, por que Jesus precisou vir, quais são as características de Jesus, o que Jesus mandou fazer, sobre o amor de Jesus, para que você não seja enganado. Uma outra passagem bíblica de Deus falando, 1 Samuel 3, 4, 5. O Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Aqui é a história lá de Samuel, que foi um dos profetas, foi o profeta que ungiu Davi a rei de Israel. Né? Ele era muito pequeno, ele estava na casa de Eli, que era o profeta, que era o sacerdote, e Deus chamou Samuel e disse: Samuel, Samuel. Samuel escutou a voz de Deus, mas não sabia que era Deus, porque ele era criança ainda. Não é? Então, ele correu para o homem. Muitas vezes, nós, por não estarmos atentos, mas fazemos parte da igreja do Senhor, porque não é a Escritura que salva, é Jesus Cristo. Então a gente vem para Jesus, porque alguém falou da salvação e de Jesus para nós, e nós aceitamos, como foi falado aqui hoje, aceitamos o sacrifício de Jesus por nós, e entregamos a vida para Ele. Não é porque conhecemos a Escritura, mas alguém falou da salvação e nós nos entregamos a Jesus. E depois é que nós começamos a conhecer as Escrituras, não é assim? E pode ser que a pessoa aceita Jesus e agora ela pode ouvir a voz de Deus. E Deus fala com ela e ela corre ao homem. Ela não sabe ainda que é Deus porque não conhece. Isso é normal. Aí cabe aquele a que ouviu essa pessoa a instruí-la, né? a direcioná-la a obedecer a voz de Deus. Mas Deus fala conosco e nem sempre a gente reconhece que é Deus. Nem sempre. Deveria ser sempre, mas não é sempre. Né? Outra passagem que Deus falou, Jonas 1, Jonas é conhecido, né? Jonas 1, versículo 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas sabia que era Deus falando com ele? Sim. Sabia. Jonas obedeceu? Não. Nessa passagem assim, ele não obedeceu. Né? Vai lá pregar para Nínive. E Jonas tinha uma questão com Nínive, ele não falou, não vou não. Mas ele sabia, ele reconheceu a voz de Deus. O que aconteceu com Jonas? Deus não o matou, né? Deus o levou então a compreender a vontade dele. E Jonas acabou aceitando, então, fazer o que Deus mandou. Mas, às vezes, Deus fala conosco, a gente entende e não faz. Não é bom que seja assim, né? Mas, eu não vou falar que todos, mas a grande maioria já ouviu Deus falar, sabia que era Deus e não fez. Né? 1 Crônicas 22, 6, 8. Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso você não construirá um templo em honra do meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim.
Bom, aqui o Senhor falou com Davi algo que ele não esperava. Davi resolveu, depois que o Senhor deu paz ali a Israel, Davi queria construir o templo. Davi que queria construir o templo. Então, imagina, vou construir um templo, vou acabar com a adoração a outros deuses aqui ao redor, vou construir um templo para que Deus seja adorado. Não tem como dar errado. Deus já tinha provido o ouro, a prata, estava em paz, politicamente Davi estava bem, estava tudo certo. E Deus disse a Davi, Davi, você não vai construir o templo para mim por causa disso, disso, disso. Às vezes, irmãos, nós temos a intenção de fazer algo bom, mas Deus não nos chamou para aquilo. Deus já tem uma pessoa para fazer. Davi tinha tudo para ficar indignado. E falar, como? Mas Davi disse, tudo bem, Senhor. O Senhor é quem sabe. Então, quando nós reconhecemos a voz de Deus, e Deus diz, não é você, tenha certeza de que quem Deus escolheu está melhor ou será melhor capacitado. Atos 20, 22, 23. E agora, eis que ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo da cidade, que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Olha só. Quanto mais intimidade nós temos com o Espírito Santo, mais nós vamos entender o que ele fala. Paulo ouviu que o Espírito disse a ele a respeito de Jerusalém, cidade que ele mandou Paulo para que Paulo fosse lá. O Espírito que falou, Paulo, você vai a Jerusalém. Enquanto, antes do dia da partida, Paulo pregou em várias cidades e sempre o Espírito falava, olha, você vai, mas você vai encontrar muito problema. Porque Paulo, para ir a Jerusalém, ele precisava estar ciente do que lhe aconteceria e ele precisava querer ir. Ele precisava decidir ir, mesmo com todos os problemas. Isso é voluntário, ser voluntário. Numa batalha, quando há um pedido de voluntário, se a pessoa quer mesmo. Quem é voluntário para ir à guerra? Quem é voluntário para essa missão? Olha, é muito perigoso. Quem quer ir? É voluntário. Paulo foi voluntariamente. E nós sabemos o que aconteceu com Paulo. Mas o Espírito Santo não deixou de informar a ele o que aconteceria. Às vezes, irmãos, nós ouvimos o Senhor falar conosco. Olha, você vai falar de mim para essa pessoa, mas a princípio ela vai virar as costas para você. As portas vão fechar. Mas eu quero que você vá lá e fale. Você pode dizer sim ou não. Não é? Deus não obriga ninguém. E Atos 27, 23 e 24 que diz, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Aqui é a história do naufrágio que Paulo, do navio que Paulo estava. Nos momentos de aflição, nos momentos onde você não tem o que fazer. Paulo estava no naufrágio, as coisas já tinham sido lançadas ao mar. Paulo foi orar. Senhor, o que o Senhor quer? Está na hora de eu chegar até o Senhor agora pessoalmente? Deus disse, não, Paulo. Você precisa chegar em tal lugar. Eu quero que você vá a tal lugar. Eu tenho algo para você fazer. E você não vai perecer. Nem você e nem ninguém que está aqui com você. Deus fala conosco e nos dá um refrigério. Por isso nós precisamos aprender a ouvir
Jesus falar conosco. Porque nós somos as ovelhas de Jesus. Ovelha significa que nós temos um Senhor que nos dá direção, que nos alimenta e que tem algo para que nós façamos. Ele é o Senhor. Precisamos ouvir. O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? E de que maneira? Às vezes a gente sai atabalhadamente querendo fazer, e vamos culpar Deus, e Deus fala, mas eu não mandei. Não foi assim que eu... Às vezes acontece isso. Ou às vezes está parado e falou, já te mandei. O que é que Deus tem falado com você? O que é que Deus tem falado e você tem ainda dito não para Deus? Mas se você identificou a voz dele, aí é Deus que está falando, mas olha... Essa é a pergunta final da ministração. Você tem ouvido a voz do nosso Senhor Jesus? Você tem ouvido e identificado que é Ele? Eu nunca ouvi a voz de Jesus. Você já se entregou a Ele? Depois de ter ouvido o Evangelho do Reino, que fala da salvação? Já se entregou? Então, uma certeza eu tenho. Jesus tem falado com você. Talvez você tenha ouvido e não acreditou que é Jesus, né? Não, Jesus não pode ter dito isso comigo. Ai, meu Deus, não pode ser. Paulo queria ir para pregar o Evangelho numa tal cidade. E o Espírito disse, não, você não vai. Imagina, eu não imagino que seja o caso de Paulo, mas muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa e vem uma voz, não vá, não é agora. Você fala, não, mas não pode ser Deus. Não pode ser Deus que falou. E isso mostra que a gente ainda não está familiarizado com a voz de Jesus. Porque se você tem um amigo muito chegado e alguém liga para você querendo se passar por ele, se não de imediato, no meio da conversa, você vai perceber que não é ele. Porque você tem um amigo chegado, tem afinidade com essa pessoa. Você fala, peraí, não é fulano que está falando. É pegadinha. Hoje está muito sério esse tipo de coisa. Então, que possamos nos achegar mais a Jesus e saber quem está falando conosco. Lembre-se, nós estamos abertos ao mundo espiritual. Tanto a voz de Jesus quanto a voz do adversário das nossas almas. Isso é de suma importância, saber identificar quem está falando. É muito sério isso. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo de Deus nos dê esse privilégio de identificar de imediato quando Jesus fala conosco para obedecermos, para seguirmos sua direção, e também o contrário, quando o adversário das nossas almas falar na nossa mente, nós possamos rechaçar, recusar e expulsar em nome de Jesus. Essa foi a ministração deste domingo, que você possa ter entendido, guardado na sua alma e que você possa replicar. Fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima ministração.